A Idade Média, uma época de castelos, cavaleiros e métodos de proteção inimagináveis. Hoje no Labirinto Alves vamos explorar 5 das mais forças de tortura usadas nessa era. Prepare-se, porque essa jornada pelo passado é tão sombrio quanto fascinante. O berço de Judas é uma das invenções mais cruéis da história da humanidade. Utilizado durante a Idade Média, esse instrumento aterrorizante tinha um design simples, mas extremamente doloroso. Uma estrutura em forma de banco com um topo pontiagudo, semelhante a uma pirâmide. As vítimas eram posicionadas sobre a ponta da pirâmide, muitas vezes sem roupas, enquanto seu peso infligia dores insuportáveis. Para intensificar o sofrimento, os pesos eram amarrados aos pés, aumentando a pressão sobre o corpo. Mais do que causador física extrema, o berço de Judas era usado como uma ferramenta de humilhação pública e intimidação, muitas vezes empregado para extrair confissões ou aplicar punições exemplares. Hoje, ele é uma peça de museu que nos faz refletir sobre os horrores que a humanidade foi capaz de cometer em nome do controle e do poder. Curiosidade perturbadora. Apesar de métodos tão brutais parecerem coisa do passado distante, a tortura ainda encontrou espaço em períodos mais recentes da história, adaptando-se de maneiras igualmente assustadoras. Reflexão: conhecer esses capítulos sombrios do passado é essencial para evitar que erros semelhantes se repitam no futuro. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, apesar de seu nome intrigante, era uma ferramenta mortal. Parecia um sarcófago humanoide, mas seu interior era coberto de espinhos. Quando a vítima era colocada dentro, as portas eram fechadas lentamente, perfurando o corpo sem atingir órgãos restritos, prolongando o sofrimento. Embora haja debate sobre seu uso real na Idade Média, ela se tornou um símbolo das práticas brutais atribuídas a esse período. A Roda de Catherine. A Roda de Catherine, ou roda de tortura, era tanto uma ferramenta de execução quanto um método de humilhação pública. A vítima era presa a uma roda grande e seus músculos eram esmagados com barras de ferro. Após o suplício, a roda era levantada para que a vítima fosse exibida, oferecida de aviso para os outros. Era um espetáculo cruel que misturava e intimidação. A tortura do cavalete. O cavalete foi uma das ferramentas de tortura mais conhecidas da Idade Média. A vítima foi deitada em uma estrutura de madeira, com cordas amarradas aos pulsos e tornozelos. Com o giro de manivelas, as cordas esticavam os membros, causando dores insuportáveis, e em casos extremos, o deslocamento das articulações. Seu objetivo era claro: extrair confissões sobre dores extremas. A pera de angústia. A pera de angústia era uma pequena ferramenta metálica com gomos expansíveis. Era inserida na boca, reto ou vagina da vítima, e, ao ser girada, suas gomos se expandiam, causando lacerações e dores externas. Ela era usada tanto para punir crimes como heresia, quanto para humilhar suas vítimas. A Idade Média foi um período marcado por grandes transformações, mas também por práticas sômbrias que revelam o lado mais cruel da história humana. Ferramentas como o berço de Judas nos mostram até onde a humanidade foi capaz de ir para importar, causar medo e punir seus semelhantes. Hoje, ao olharmos para esses instrumentos de tortura, é impossível não refletir sobre o quanto evoluímos enquanto sociedade e o quanto ainda temos a aprender. Eles não são apenas peças de museu, mas lembramos que o poder mal utilizado pode levar a consequências devastadoras. Que essas histórias sirvam como lições, para que possamos construir um futuro mais humano, onde práticas desumanas garantem apenas como um alerta nos livros de história. E você já conhece alguma dessas ferramentas? O que você acha mais impressionante ou assustador sobre elas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o lado sombrio da Idade Média. Labirinto Alves. Descubra o que você não sabia.